Deixa eu te mostrar uma cena que acontece todo dia nas vendas consultivas. O vendedor entra na reunião de diagnóstico com um checklist na mão, abre o notebook e começa. Qual o teu faturamento? O cliente responde seco. Quantos funcionários? Resposta curta. Qual o teu maior problema hoje? Aquele silêncio incômodo. O cliente cruza os braços e ali, naquele momento, a venda já morreu. Mesmo que o vendedor não tenha percebido. Porque ele saiu da reunião com o formulário preenchido, mas sem nada do que realmente importa. Conexão. E sem conexão não existe diagnóstico real, meu amigo. Existe só dado frio numa planilha. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 movimentos que separam o diagnóstico, que vira interrogatório do diagnóstico, que vira venda. E não é sobre técnica de pergunta bonita, é sobre uma mudança de mentalidade que a maioria dos vendedores nunca faz. Primeiro, porque a rajada de perguntas fecha o cliente e o que o Spin Selling, criado após análise de mais de 35 mil reuniões de vendas, descobriu que os top performers fazem de diferente. Spoiler, tá? Não é o que tu imagina. Segundo, como estruturar o fluxo da conversa para que o diagnóstico pare de ser um checklist e vire algo muito mais poderoso. O cliente descobrindo a própria dor enquanto você fala, enquanto tu fala com ele. Isso muda tudo no jogo da venda consultiva. E terceiro, como conduzir sem parecer que está colhendo dados, sabe? Como enquadrar cada pergunta de um jeito que o cliente sente que ela serve para ele, não para ti. E um detalhe prático sobre como anotar sem transformar a conversa numa auditoria. E no final desse vídeo eu vou te entregar o ouro, uma virada de perspectiva sobre o real propósito do diagnóstico que vai mudar como você entra em toda a reunião de venda daqui pra frente. Vai mudar absolutamente tudo, tá? Antes de entrar no conteúdo, para quem ainda não me conhece, aqui é o canal onde a gente fala de vendas consultivas do jeito que ela realmente funciona na prática, sem fórmula mágica, sem script engessado, sem papo de guru. Se você vende solução de alto valor, serviço consultivo ou qualquer coisa que exige conversa antes de uma proposta, esse canal foi feito para ti. Se você caiu nesse vídeo agora e ainda não está inscrito, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. Toda semana tem conteúdo novo sobre vendas consultivas, diagnóstico, fechamento e tudo que acontece no meio disso. É o tipo de coisa que você não vai querer perder. Então ativa o sininho. Bora pro conteúdo, porque o primeiro movimento já vai cutucar alguma coisa em você, tu pode ter certeza. Movimento 1, enxergar. Interrogatório fecha, conversa abre. Vamos começar pelo erro raiz. Quando o vendedor entra numa reunião de diagnóstico e dispara pergunta atrás de pergunta, sem contexto, sem pausa, sem escuta, o cliente não sente que está sendo ajudado. Ele sente que está sendo processado. É a mesma sensação de sentar na cadeira do médico que já está digitando no computador antes de tu terminar a frase. Tu para de falar. Tu começa a dar respostas curtas. Tu te fecha. Normal. Segundo o Hackham, o erro mais comum de vendedores inexperientes é permanecer tempo demais nessa etapa de coleta de dados, transformando a reunião em um interrogatório unilateral que drena a paciência do decisor. E olha o que isso significa na prática. O vendedor sai achando que fez um bom diagnóstico porque preencheu todos os campos, mas o cliente saiu sem abrir nada de real. Segundo os estudos do Hackham, vendedores de alta performance utilizam mais perguntas de implicação e necessidade do que vendedores medianos. Eles não vão em largura, eles vão em profundidade. Menos perguntas, mais escuta. Mais peso em cada questão. É essa a diferença entre o médico que faz 30 exames e o especialista que com 3 perguntas certeiras já sabe onde dói. O Spin Selling é uma metodologia criada por Neil Hackman, após analisar mais de 35 mil chamadas de vendas. E o método se baseia em 4 tipos de perguntas: situação, problema, implicação e necessidade de solução, que conduzem o prospecto de forma natural até verbalizar a própria necessidade de compra. E repara nessa última parte, o cliente verbaliza a própria necessidade. Ele não é convencido pelo vendedor, ele chega lá por conta própria. Esse é o primeiro insight que muda tudo, tá? Se você está dando like, ainda não. Se você ainda não deu like, aperta o link agora, beleza? Se você não deu like, aperta o like agora. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais vendedores que também precisam ouvir isso. Movimento 2. Estruturar. O diagnóstico vira fluxo, não checklist. O segundo movimento é sobre a arquitetura da conversa. E aqui tem uma virada prática bem importante. Um diagnóstico bem feito tem um fluxo. Você começa com contexto amplo, deixa o cliente falar solto antes de afunilar. Pensa como um funil de areia. Você não começa pelo buraco pequeno, tu começa pelo buraco grande e vai fechando com o tempo. Primeiro o cliente conta como o negócio está funcionando hoje. Depois tu vai afunilando para onde dói. Execute o fluxo, tá? Contexto, dor, impacto, visão. Use técnicas simples como espelhamento. Por exemplo, repetir as últimas 2 ou 3 palavras do cliente. Silêncio intencional e a pergunta: fale mais sobre quando isso acontece. Essas não são perguntas de formulário, por exemplo. São perguntas que fazem o cliente se ouvir em voz alta. E quando ele se ouve, ele começa a enxergar o próprio problema com mais clareza. Quando uma dor surgir, cave 3 camadas. O evento, que é o que acontece,
a implicação, que é o que isso causa, e a medição, é quanto custa. Isso é em profundidade, não em largura, entendeu? Em vez de sair correndo para a próxima pergunta do teu checklist, tu para, respira e aprofunda. Por que isso te incomoda? O que tu já tentou para resolver isso? O que acontece, por exemplo, se isso continuar assim daqui 6 meses? As perguntas de implicação ampliam a consciência sobre os impactos dos problemas não resolvidos. Elas não servem para tu ficar preenchendo o campo. Elas servem para o cliente sentir o peso real daquilo que ainda não resolveu. E tem algo poderoso acontecendo aqui. A pergunta seguinte prova que você escutou a anterior. Quando você faz uma pergunta que nasce diretamente da resposta que o cliente acabou de dar, ele percebe que tu está presente na conversa, que tu está ouvindo de verdade. E isso constrói confiança de um jeito que nenhum pitch consegue. Depois de fazer uma pergunta poderosa, cale a boca. O vendedor inseguro pergunta e imediatamente começa a falar novamente porque não suporta o silêncio. Só que o silêncio é parte da venda. É no silêncio que o cliente pensa. É no silêncio que ele processa a gravidade da situação. Deixa ele processar. O desconforto do silêncio é mais valioso do que qualquer argumento que tu poderia soltar naquele momento. Fica quieto. Se você conhece alguém que vende solução consultiva e ainda usa diagnóstico como formulário, manda esse vídeo para essa pessoa agora. Pode mudar completamente o resultado das reuniões dela, tá? Movimento 3, conduzir. Enquadrar a pergunta muda tudo. O terceiro movimento é o mais prático e também o mais ignorado. Existe uma diferença enorme entre medir teu faturamento e, para eu entender se consigo te ajudar de verdade, me conta como está o resultado comercial do teu negócio hoje. O conteúdo da pergunta pode ser o mesmo, mas o jeito que tu enquadra ela muda o que o cliente vai te responder. Muda o que ele vai sentir ao te responder. Venda consultiva não é um checklist de perguntas abertas, mas um mindset de diagnóstico que muda a meta da conversa. Saindo de como eu apresento para o que preciso entender para medir a dor e construir valor. Quando o cliente sente que a pergunta serve a ele, que você precisa daquela informação para ajudá-lo melhor, não para qualificar se ele é bom o suficiente para você, ele abre, ele conta, ele vai fundo. A fórmula prática é simples. Toda pergunta sensível ganha um porquê antes dela. Para eu entender, por exemplo, para eu entender se o problema que você está descrevendo é o mesmo que a gente resolve, me conta tal e tal coisa. Para eu não te apresentar uma solução que não faz sentido para o teu contexto, me fala. Você não é um auditor, você é alguém que precisa entender para conseguir ajudar, ou não. E quando isso fica claro, a conversa flui. As perguntas ajudam os vendedores a compreender necessidades implícitas e explícitas do cliente. E são fundamentais para ajudar também o cliente a tomar consciência das suas próprias necessidades. E tem mais, sobre o registro, tá? Você precisa anotar, todo bom vendedor anota, óbvio. Mas tem uma arte nisso, você avisa antes. Pode ser que eu anote algumas coisas aqui, tá? Porque eu não quero esquecer nada do que tu me falar. Isso vira cuidado, não burocracia. E o cliente se sente ouvido em vez de auditado. Agora me conta aqui nos comentários. Qual das perguntas do teu diagnóstico atual mais parece um interrogatório? Escreve aí embaixo. Quero ver o que vocês estão usando e o que a gente pode transformar junto e ajudar mudando isso. Mas agora eu preciso te falar sobre algo que vai além desses 3 movimentos que eu acabei de dizer. Porque tu pode aplicar tudo isso, o fluxo, o enquadramento, a profundidade, e ainda assim estar errando no propósito mais fundamental do diagnóstico. E é esse erro que separa o vendedor consultivo de verdade do vendedor que só aplica a técnica bem, que tem vários. Vamos lá, bora pro ouro desse vídeo. O diagnóstico não existe para você descobrir se o cliente serve para você. Ele existe para o cliente descobrir que precisa de ajuda. Relê isso. Reveja isso. Porque é uma virada de 180 graus na tua mentalidade. A maioria dos vendedores entra na reunião de diagnóstico com a pergunta errada na cabeça. Será que esse cliente tem o perfil certo para a minha solução? E aí o diagnóstico vira uma triagem, vira um filtro, vira interrogatório disfarçado. O vendedor consultivo entra com outra pergunta. Como eu ajudo esse cliente a enxergar o próprio problema com mais clareza do que ele enxergava antes de me conhecer? Ao invés de apresentar soluções de forma direta, o vendedor conduz o cliente a perceber sozinho a necessidade de mudança. A lógica por trás do método é simples, mas poderosa. Pessoas não compram soluções, elas compram a resolução de problemas que elas reconhecem como problemas importantes. E reconhecer o problema com clareza. Isso é o que o diagnóstico bem feito entrega. Antes de qualquer proposta, antes de qualquer fechamento. A melhor reunião de diagnóstico que você pode fazer é aquela em que o cliente sai pensando, nossa, eu nunca tinha parado para enxergar meu problema assim. Mesmo que ele não feche na hora. Porque quando você ajuda alguém a ver a própria dor com clareza, você já entregou valor real antes de vender qualquer coisa. O spin selling substitui o velho script do vendedor empurrador por uma postura consultiva, orientada a ajudar e resolver. E é essa postura que constrói a confiança que faz o resto da venda. Proposta, apresentação, fechamento. Fluir sem empurrão. Sem objeção dura, sem aquela sensação de que tu tá forçando algo.
Diagnóstico é onde a venda consultiva nasce. Se o diagnóstico é fraco, tudo depois é mais difícil. Se o diagnóstico é forte, tudo depois é simplesmente uma consequência natural. Então, aqui está a tua tarefa para essa semana. Na próxima reunião de diagnóstico que tu tiver, escolhe 3 perguntas que você normalmente usa para coletar dado. Faturamento, número de funcionários, processos atuais, e transforma cada uma delas. Adiciona um porquê antes de perguntar. Enquadra ela do ponto de vista de quem quer ajudar, não de quem quer qualificar. E depois de cada resposta, testa uma pergunta de profundidade. Por que isso te incomoda? E o que tu já tentou? O que acontece se continuar assim? 3 trocas. Uma reunião, você vai sentir a diferença na hora. Eu tenho certeza disso. E olha só onde a gente chegou. Diagnóstico, proposta, apresentação, fechamento, follow-up e o que fazer com quem já é teu cliente. Isso é o ciclo comercial completo. E tá tudo aqui no canal, na playlist, do começo ao fim. Mas tem uma pergunta que fica. E se tu domina tudo isso e tu continua sendo o único da tua empresa que sabe vender? Aí tu não tem uma empresa, tu tem um emprego que tu mesmo criou. E é exatamente sobre isso que começa a próxima série aqui do canal. Se inscreve e ativa o sininho, porque o próximo vídeo vai te incomodar do jeito certo. Até lá!